Olá amigos, este é o canal do Zaraba. Hoje aqui vamos abordar um tema que é a liberdade de expressão e também de imprensa. Disso eu posso falar porque por 40 anos eu militei como jornalista. Fui editor de jornais, de diários, de revistas. Trabalhei na grande imprensa como no jornal o Globo, Jornal do Brasil, Correio Brasiliense. Colaborei também com revistas nacionais em reportagens. Então, eu conheço o que é imprensa. Eu posso falar isso porque enfrentei muitos problemas decorrentes, principalmente da verdade. A verdade tem um preço. E às vezes esse preço pode ser além do que podemos pagar. Enfrentei inúmeros processos. Ganhei todos, inclusive um que parou no STF. E foi esse Marco Aurélio, que ainda está aí, o responsável pela minha condenação, mas que depois foi revertida quando retornou à primeira instância, já estava prescrita. O Peitar, o ministro da Justiça, na época de Sarney, Paulo Brossard, que depois virou ministro do Supremo. Enfim, fui condenado pela exceção da verdade, né? E depois passei a lutar pelo fim da lei de imprensa, que esse próprio vagabundo Marco Aurélio acabou extinguindo, face a várias ações de inconstitucionalidade diante da nova Constituição, aquela lei arbitrária. Pois bem, e digo mais ainda, né? Não tenho nenhuma formação, não tenho diploma, apesar de ter feito 2 anos de Direito e 1 ano de licenciatura em Ciências. Saí da universidade porque minha carreira era outra e a universidade que eu frequentava, federal, era pura doutrinação e não me interessava advogar ou seguir carreira na área jurídica. Enfim, não sou especialista jurídico, mas também não sou um neófito, mesmo porque o jornalista, uma das principais ferramentas que ele trabalha é justamente o direito. Eu sou compromisso social com a verdade. E o jornalista que trilhar esse caminho, ele vai penar muito diante de perseguições, inclusive de fechar o seu mercado. Quiseram caçar o meu direito de escrever, o meu direito de trabalhar, mas não obtiveram sucesso. Mas eu me desencantei com a imprensa, porque a imprensa, não existe liberdade de imprensa, isso aí é uma coisa utópica e também uma falácia. Como dizia o Assis Chateaubriand, que criou o Correio Brasiliense atual, e uma rede chamada Rede Associados, ele falava para o jornalista, quando o jornalista escrevia uma coisa que não agradava a ele: se você quer escrever o que você quer, funde o seu jornal. Aqui não, aqui você vai escrever o que eu quero. E continua até hoje. Então o jornalista, a grande maioria deles, não passa de pau-mandados. São agentes de informação a serviço dos interesses dos donos de jornais. Aliás, todos os jornais brasileiros, eles são achacadores dos cofres públicos. Então, portanto, todo jornalista, ele, por tabela, recebe dinheiro público, e mal pago, por sinal. Então, nós temos aí essa discussão sobre liberdade de expressão. Nos dias atuais, de intensa atividade comunicativa global, graças à internet, as liberdades de expressão e de imprensa
estão no foco das discussões dos mais variados grupos sociais, de pessoas alinhadas a ideologias políticas no campo das ciências jurídicas. Mas o que é liberdade? Precisamos saber primeiro o que é liberdade. Um dos conceitos é que a liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Mas também pode ser um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Na filosofia, o termo pode ser classificado como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Porém, ressalte-se, a liberdade é um conceito utópico, dado que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade que dizem ter, se com as mídias elas realmente existem ou não. Partindo do pressuposto aristotélico de que o homem é um ser social, portanto, ele só se reconhece no outro, suas relações deverão se dar mediante regras para uma convivência pacífica, de respeito mútuo, que, estendidas a uma comunidade, se transformam em costumes, origem das leis. Assim temos que, por mais livre que o sujeito se arvora, ele se esbarra nos limites impostos por tais regras de convivência. A liberdade, como dissemos antes, pode consistir na personificação de ideologias liberais. No caso do tema aí, liberté, égalité e fraternité, da Revolução Francesa, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, de 1793, para expressar valores defendidos por aquela revolução. Uma revolta que, como sabemos, teve impactos profundos nas sociedades contemporâneas e nos sistemas políticos da atualidade. Mas liberdade e igualdade são termos que se antagonizam. Como pode haver liberdade se o indivíduo é limitado por uma igualdade que não existe, já que não há seres humanos iguais? A tal igualdade, nesse caso, poderia ser referente a comportamento e regras sociais impostos pelo sistema jurídico, pelo legislativo, enfim, por um Estado, onde a liberdade se finda. Tem até uma frase muito usada no jargão jurídico, assim, como pode dar direitos iguais a desiguais? É uma questão. Já o termo expressão, podemos afirmar que é uma condição princípio do indivíduo de manifestar, externar suas emoções oralmente ou por gestos. Os dois termos unidos, em liberdade de expressão, convergem para um conceito de natureza jurídica, do direito fundamental do ser humano que lhe garante a manifestação de opiniões, ideias e pensamentos, sem retaliação ou censura por parte de governos, órgãos públicos, privados, ou quem quer que seja. E também é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, e também no nosso caso aqui, da Constituição Federal, que foi redigida por uma maioria comunista, como se sabe. Claro que esse direito deve ser defendido, sim, por todos os cidadãos, por toda e qualquer comunidade. Entretanto, deve-se observar que a ONU, uma organização dominada pelos comunistas, impõe agendas que se contrapõem às liberdades individuais dessa mesma declaração. Por exemplo, direito de minoria sobre maioria, comportamentos sociais e até mesmo impondo dietas alimentares. Onde está, então, nesse caso aí, o meu direito de escolha, a minha liberdade de escolher? Já na doutrina jurídica, a liberdade de expressão é entendida enquanto um direito que não pode ser vendido, renunciado, transmitido, revogado, né? No escopo jurídico, vemos também a liberdade de expressão tem limites,
E esses estão em ultrapassar os demais direitos fundamentais de outros indivíduos ou grupos sociais. Ou cometer preconceito, ou proferir palavras racistas, ou vilipendiar crenças, por exemplo, não é liberdade de expressão, mas sim crimes contra grupos ou pessoas que têm os mesmos direitos assegurados dentro do pressuposto de que todos são iguais perante a lei. Assim, se a liberdade de expressão de um fere a liberdade do outro, torna-se opressão. Aqui, agora, sim, cito aqui um trecho do Procurador da República, Márcio da Silva Araújo, em seu livro Liberdade de Expressão, de 2017. Aqui eu fiz anotação desse trecho dele, que implica na complexidade de conceituar essa questão da liberdade de expressão. Ele diz aqui: a distinção de uma liberdade de expressão distingue a regulação jurídica do agir e do falar ou se expressar. A liberdade de expressão indica que o espaço para ela, a expressão, é mais amplo do que aquele para a liberdade geral de agir. Nem sempre os motivos que justificam a restrição do agir justificam uma equivalente restrição sobre a liberdade de expressão. E prossegue ele: dessa distinção decorre a dificuldade da própria conceituação da expressão. Muitas vezes a comunicação existe em contextos estranhos da liberdade de expressão. Outras vezes a expressão toma a aparência do agir e coloca o termo da conduta expressiva. Por sua vez, se há uma liberdade de expressão, ela indica que a expressão que se quer proteger é aquela de alguma forma ofensiva, resistida ou controversa. Efetivamente, não haveria necessidade de uma proteção para o consenso, o agradável ou o inofensivo. E ainda ele, dessa dinâmica especial surge o problema do fundamento da liberdade de expressão, a base que justifica essa proteção peculiar, para além da conduta e para além do consensual. A doutrina da liberdade de expressão procura, inicialmente, construir uma justificação própria que qualifica a expressão, a comunicação ou a informação no espaço da regulação jurídica e a quais valores se ligam essa peculiar proteção. Assim, meus amigos, observa-se em vários países, e no Brasil não é diferente, que a ideologia esquerdista, marcadamente marxista e gramscista, apropriaram-se da liberdade de expressão, desse termo, para usá-la como ferramenta de opressão contra crenças religiosas e de pensamentos contrários aos seus. Usam-no, principalmente nas artes, música, teatro, filmes, manifestações de rua, como o carnaval, por exemplo, contra uma maioria conservadora, mas com elemento que ataca a moral e os bons costumes, e quando não, incitando o ódio. Assim que eu disse em vídeos passados, se enquadra o grupo Porta dos Fundos, o enredo da Gaviões da Fiel no Carnaval Paulista do ano passado, quando retratou em sua comissão de frente Jesus sendo derrotado, apanhando do Satanás, e agora no Carnaval Carioca deste ano, no qual a escola chamada Mangueira traz seu enredo, igualmente, uma situação que ofende profundamente os sentimentos dos cristãos, rebaixando a figura de Jesus Cristo, de Nossa Senhora. Tudo em nome da liberdade de expressão. E dela também se vale a esquerda para oprimir, perseguir e criminalizar qualquer opinião, manifestação de conservadores, com a aliança do aparelhamento, do estamento burocrático do Estado, perpetrado por décadas por essa corrente ideológica, principalmente no judiciário, cuja interpretação das leis em processos sofre de parcialidade dos seus membros. Se tais ações se configuram crime, cabe ao judiciário emitir punição, segundo a interpretação das leis correlatas a elas. Pode-se dizer que o ministro do STF é um especialista em leis? A priori deveria ser,
Mas assistimos decisões das mais estapafúrdias possíveis e que contrapõem ao próprio sistema jurídico, como são os casos da prisão em segunda instância e dos vergonhosos inquéritos movidos pelo STF contra jornalistas e outros opinadores fora de sua jurisdição, contra o legítimo direito de liberdade de expressão consagrado na Constituição e na jurisprudência do país. No seu artigo 5º, inciso 4º, a Constituição diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E a seguir, no inciso 5º, ela diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de da indenização por dano material, moral ou de imagem. Vê-se, portanto, que traz inciso permeado de subjetivismo e contradições. Por exemplo, estabelece liberdade de expressão, mas veda o anonimato. E depois prevê punição sem explicar o que, como, onde acontece esse agravo e ofensa à honra, deixando isso, a sua interpretação, portanto, aos humores de magistrados que enxergam tudo sob uma ótica do ativismo ideológico. É isso que nós estamos vendo hoje. Já no seu inciso 14º do mesmo artigo, estabelece que é assegurado todo o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O que toca particularmente, no caso, aos jornalistas. O jornalista faz uma matéria baseando-se numa fonte e evoca esse sigilo. Mas essa reportagem, esse relato desse repórter, às vezes não tem as provas cabais que justificam a narrativa da fonte. Portanto, o jornalista assume para si, assina a matéria de fake news, de assassinato de reputações, para fugir do anonimato. E por outro lado, quer dizer, o judiciário ativista aceita isso como a sua garantia de liberdade de expressão. Uma fonte falsa, uma mera fantasia de um jornalista, por exemplo, serve para assassinar, sim, reputações. A anônima é a fonte que criou que ele criou para seus objetivos escusos, como no caso aí das eleições dessa jornalista da Folha de São Paulo, citando a questão do WhatsApp, né, nas eleições, e depois se provou que quem foi que cometeu esse crime foi o poste do Lula, o Haddad. Então agora, né, entramos nessa área aí da liberdade de imprensa, que tem como escopo a liberdade de expressão, ambos marcados pela questão da censura, outro tema polêmico. E sobre isso, até mesmo Karl Marx escreveu, ele tem um livro chamado Liberdade de Imprensa. Ele fala aqui num trechinho: desde o ponto de vista da ideia, é evidente que a liberdade de imprensa tem uma justificativa completamente diferente da censura, já que a primeira é em si mesmo um aspecto da ideia, da liberdade, um bem positivo. A censura é apenas um aspecto da falta de liberdade, uma polêmica entre o ponto de vista da semelhança e o ponto de vista da essência, uma mera negação. Pois bem, né, Marx escreveu isso, né, sobre a liberdade de imprensa, mas a sua defesa de liberdade é tão falsa quanto a sua ideologia. Na maioria das vezes, os ataques contra os conservadores, de formas hediondas e vis, sob o manto dessa proteção de liberdade de expressão, prática constante dos comunistas, quando são repudiados ou combatidos, são invariavelmente taxados pela imprensa como fascistas e censores. O inverso não é verdadeiro. Nas sociedades livres e democráticas não se admite uma imprensa senão no exercício livre do noticiário e de opiniões.
Se há limites para a liberdade de expressão, como vimos, também há usar na liberdade de imprensa. Se não há liberdade para opinar na mídia convencional ou nas redes sociais, seja por repressão de governo, ou de grupos econômicos ou políticos, não há um Estado democrático de direito. Convenhamos. A contribuição da internet nesse sentido para a liberdade de expressão é essencial, pois ela democratiza, né, a informação e abre novos canais de divulgação. Ela dá voz a inúmeras pessoas e grupos cujas posições nem sempre encontram resguardo nos meios tradicionais, como a grande mídia e até mesmo na publicidade. Não obstante, devemos ressaltar, a internet abre espaço para a disseminação de pensamentos opressores e antidemocráticos, sob pretexto do anonimato e da proteção de se estar atrás de uma telinha, né, seja do PC ou do smartphone, e não num confronto real. Por este real poder, as mídias sociais são alvos de grupos que a querem regular e censurar como formas de controle social, como já ocorrem em regimes totalitaristas, no exemplo da China, Rússia, Coreia do Norte, Cuba, entre outros. E no Brasil, o Congresso e o Judiciário lançam mão de expedientes kafkianos para censurar e controlar opiniões que lhes são adversas, assim como nas ditaduras comunistas. Quanto ao abuso desses instrumentos contra a honra dos indivíduos, o nosso Código Penal brasileiro tem artigos suficientes para puni-los. É o caso do número 138, que versa sobre calúnia, o 139 da difamação e o 140 sobre injúria. Ademais, quando se falar em liberdade de imprensa, primeiro tem que analisar o que significa imprensa. A princípio, a imprensa tem por escopo informar a população sobre assuntos de relevância que lhe dizem respeito diretamente na defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana e do Estado democrático, denunciando corrupção ou desvio de funções de pessoas que ocupam cargos públicos, portanto, servidores dessa população. Todo servidor público tem que ser, sim, ele está ali e deve ser criticado. No entanto, quando você vai numa repartição pública, eles criaram até um artigo para proteger esse servidor de você criticá-lo. É crime. Agora, os fatos devem ser relatados como fatos, e não o uso desses mesmos fatos como objetivos políticos, de politizar, de levar para determinada corrente ideológica. Um exemplo notório de manipulação de fatos é o caso do assassinato da vereadora lésbica lá do Rio de Janeiro, essa Marielle Franco. Isso é um caso notório de manipulação de um fato que deveria estar esclarecido. A imprensa tinha que investigar o assassinato, os responsáveis, assim como a própria polícia. Mas não, no Rio de Janeiro até a polícia favorece esse tipo de coisa. Historicamente, a imprensa é uma ferramenta de propaganda, de ideias, e sempre foi submissa aos interesses de quem está no poder. E aos seus próprios interesses. Claro, nem sempre louváveis. O interesse do dono do jornal é enriquecer-se e ampliar o seu poder de influência no estamento burocrático. Hoje, nós temos claro que essa imprensa, não só brasileira, mas internacional, ela está comprometida com essas ideologias progressistas, são financiadas por eles. Ideologia progressista é um eufemismo do comunismo. Isso, na quase sua totalidade, no Brasil, é quase hegemônica, salvo raríssimas exceções de algum jornal escrito, não tem. Nós temos aí na internet, né, blogueiros, youtubers, né, e algumas mídias de caráter conservador, mas são, em relação aos demais, são ainda pequenos. Para essa imprensa aí não importa os meios para justificar seus fins.
E seguindo Gramsci, né, usa a ferramenta para transformar a sociedade e conduzi-la a uma condição das mais baixas, mais vis, para servir de massa de manobra escrava para grupos políticos autoritários corruptos, como se expressa com clareza, como diz, cristalina, os partidos de esquerda no Brasil, em todos os locais. As manifestações artísticas de ataques a esses valores conservadores também não passam de ferramentas políticas e largamente usada por essa mesma imprensa que as replica de forma continuada para imposição de narrativas que falseiam a realidade. A imprensa é apenas um instrumento de ideologia e se vale da liberdade, dessa liberdade de expressão para alçar ao poder aqueles que no primeiro momento irão ceifá-las. O próprio Lula cansou de falar que o erro dele foi não ter regulado a imprensa, ou seja, não ter aplicado o mecanismo de censura e controle social das mídias. Então a imprensa brasileira e internacional são dominadas por essas ideologias e agem em conjunto na defesa de agendas ditadas pela ONU ou por grupos de globalistas, referendando falsidades como se fossem verdades. Em inúmeros casos, desde, por exemplo, o ativismo dos ecoterroristas, o aquecimento global, mudanças climáticas, supostos programas de saúde como vacinação em massa, a defesa de aborto, de liberação de drogas, de LGBT e tantos outros. É para isso que essa imprensa serve, e não para construir uma sociedade de alto saber. Aqui no nosso caso, e eu sou testemunha disso, a imprensa brasileira é um antro de comunistas. E essa geração de jornalistas que está aí foi doutrinada pelo gramscismo nas universidades. São analfabetos funcionais em quase sua totalidade. E, portanto, eles são criminosos por produzir fartamente fake news e promover a completa destruição dos valores fundamentais da família brasileira, que, em sua maioria, é cristã e conservadora. Faço essa afirmação porque o comunismo é tão mais abjeto que o nazismo e matou muito mais que esse em uma centena de anos. Fala-se em 200 milhões desde o assassinato da família do Czar em 1917 por esses canalhas. Aliança a essa ideologia, portanto, dos comunistas é o mesmo que praticar todos os horrores no passado e no presente. Opinião, todo mundo tem e cada um manifesta a sua opinião de forma livre. Isso é um direito, mas você também deve arcar com a responsabilidade que dela advém. Na dúvida, o melhor é o silêncio, como diz o ditado popular. Em boca fechada não entra mosquito. Portanto, meus amigos, né, temos aí essa imprensa, como a TV Globo Lixo, todas essas redes de televisão, a Folha de São Paulo, o Estadão de São Paulo, o próprio Globo, no qual eu trabalhei durante 3 anos e meio. Eles são os maiores produtores de fake news, usam um pedaço da verdade, usam a informação que obtém para manipulá-la a seu bel prazer e favorecer um determinado grupo político, para colocar esse grupo político no controle do Estado, para depois eles começarem a sugar o Estado, como fizeram nos últimos 30 anos. Eu, por exemplo, no jornal O Globo, eu sofri censura, não foi do governo militar, eu sofri censura do próprio editor, por falar a verdade. Então a verdade nem sempre interessa ao jornal. Então podemos dizer hoje que os jornalistas de hoje é como aquela frase de Honoré de Balzac, grande memorialista francês, que também foi jornalista, que escreveu
para as Folhas de Paris, da Rússia, onde ele viajava, e inventava reportagem. Ele inventava reportagens. E a imprensa publicava como se fosse uma notícia, uma verdade. Mas com o texto dele também há de que se tirar o chapéu. Então, Balzac dizia, jornalistas, bah, mero vendedores de frases. É isso que são os jornalistas. Eu que passei a minha vida inteira trabalhando como jornalista, hoje eu tenho vergonha de falar que um dia eu fui jornalista. Não, que eu sou jornalista hoje. Mas não me envergonho do que eu fiz. Porque eu fui perseguido, caçado, por buscar e sempre falar a verdade. E nos processos que me foram movidos, foi porque eu acusei e provei a corrupção de agentes públicos. Inclusive FHC, esse filho da puta. Então, temos aí essa questão da liberdade de expressão, de que se vale o grupo Portas do Fundos, essas exposições de museu, de pedofilia, de zoofilia, o homem nu no museu, e agora temos a Mangueira com seu enredo para tocar fundo no coração de cada cristão, para enfiar uma faca no coração do cristão, do católico, vilipendiando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, criando uma narrativa falsa, apropriando-se desse valor e banalizando. Ora, que liberdade de expressão é essa que esse pessoal tem de sacanear com todo mundo, mas quando é feito com eles, aí eles tentam criminalizar e vêm em grupo para assassinar a reputação das pessoas ou então criminalizá-las. Então, liberdade de expressão é um direito de todos numa democracia, num Estado de Direito. Mas também tem limites. E o limite é aquele quando você ofende o outro, o indivíduo. Aí temos essa circunstância. Eu fiz esse pequeno ensaio sobre essa liberdade de expressão, falando que quase de abrupto, porque em vídeos anteriores, quando eu falei da Mangueira e tudo mais, um dos seguidores me questionou dizendo que eu não sei nada de direito. Bom, realmente o direito mudou muito. Esse direito que está aí é um direito que não é consagrado, mas imposto de cima para baixo. As leis, num Estado democrático, num país democrático, numa sociedade democrática, ela emerge de baixo para cima. É o costume que vira lei, é a população que exige a lei. Agora não, nós temos que engolir aquela caixa de Pandora, que é o Congresso Nacional, todo dia fazendo uma lei para ferrar com o brasileiro. E esses que defendem os portas, os fundos e outros tipos de ações classificadas que eles julgam ser liberdade de expressão, mas na verdade é uma ofensa aos valores, esses mesmos que defendem isso aceitam passivamente a imposição, isso sim, de leis draconianas impostas pelo Congresso, inclusive pelo próprio STF, cujo papel não é legislar, mas aplicar a lei. Então nós temos aí jurisprudência de casamento gay, da segunda instância, de inquéritos kafkianos e outros
gerados por esses 11 togados satanistas do STF. Então, por isso que hoje eu quis manifestar sobre a minha opinião sobre liberdade de expressão. E eu tenho essa liberdade. Concorde você ou não. Então é isso, meu amigo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Pode compartilhar nas suas redes sociais. E dê um like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Porque estarei aqui abordando outros temas polêmicos que aparecem no nosso dia a dia. Um grande abraço e até a próxima.